Olá, tudo bem? Estou aqui para falar sobre um novo acordo ortográfico da língua portuguesa, cujo objetivo é unificar a escrita do português nos países que a adotam como língua oficial. Os países irmãos, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, terão, enfim, uma única forma de escrever. Essa reforma tem implicações profundas de ordem técnica e comercial, além de provocar ainda mais ansiedade nos milhões de brasileiros preocupados em falar e escrever bem. Até porque dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima para o sucesso profissional. Pesquisas comprovam que engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem bem têm mais chances de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da escrita. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos. A reforma ortográfica, no entanto, só será obrigatória a partir de 2012, mas é bom começarmos a nos adaptar. É preciso saber o que muda e o que não muda. Nesta aula, abordaremos as regras básicas de acentuação gráfica, por paroxítonas, oxítonas e os monossílabos. Os casos em que nada mudou com a reforma ortográfica. Para começar, vamos lembrar a diferença entre as palavras proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Observe as seguintes palavras: pálido, palito e paletó. Elas são até parecidas, graficamente, mas se diferenciam muito na pronúncia. Isso ocorre porque a palavra pálido tem a sílaba mais forte na antepenúltima sílaba, pá. Portanto, é uma proparoxítona. A palavra palito tem a sílaba mais forte na penúltima sílaba, no li. Portanto, é uma palavra paroxítona. E a palavra paletó tem a sílaba mais forte na última, tó, e é, portanto, uma oxítona. Vamos ver as regras de acentuação gráfica. A regra é clara quando nos referimos à acentuação das palavras proparoxítonas. Vejamos. Todas as palavras proparoxítonas recebem acento gráfico. Portanto, palavras como máximo, cálice, lâmpada, elétrico, estatística, álcool e alcoólico sempre devem ser acentuadas. Mas atente para a palavra déficit nas seguintes frases. O déficit de mão de obra especializada é um problema para a empresa. O déficit público aumentou nos últimos anos. Nas duas frases, a palavra déficit está escrita corretamente. Mas por que na primeira frase déficit está escrito com acento e na segunda não? Na primeira frase, a palavra déficit está escrita na forma aportuguesada. E como ela é uma palavra proparoxítona, deve ser acentuada. Na segunda frase, a palavra déficit está na forma latina. E nesse caso, ela não é acentuada. Em latim não havia acentos. O mesmo acontece com as palavras habitat e subjúdice, que são latinismos. Agora, proponho uma questão. Qual é a forma correta? Recorde ou recorde? Ouve-se cotidianamente a forma recorde, com uma tonicidade na antepenúltima sílaba, portanto, como proparoxítono. Porém, essa forma não está registrada nos dicionários e no vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. A forma registrada é recorde, sem acento. Oficialmente, ela é paroxítona. A regra de acentuação das palavras paroxítonas é um pouco mais delicada. Isso acontece porque só recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas nas seguintes letras. A com tio e o seu plural. Qual é o motivo da palavra imã, ímãs, órfã e órfãs serem acentuadas? Ão e o seu plural ãos, que faz com que as palavras órfão, bênção, órgãos e órfãos tenham um acento. I ou is, razão pela qual usamos o acento nas palavras táxi, júri, lápis e tênis. U e us, que é o caso das palavras vírus, bônus, ônus e Vênus,
também acentuadas. Um e o seu plural, uns. Temos como exemplos clássicos as palavras álbum, álbuns, fórum e fóruns. ONS também, que faz com que as palavras da química, íons, prótons, nêutrons, sejam acentuadas. E PS, nesse caso o acento pode ser observado nas palavras bíceps, tríceps e fórceps. R também, é por causa dessa letra que há acento nas palavras éter, mártir, açúcar e júnior. Paroxítonas terminadas em X também, tipo tórax, ônix, látex e fênix. Em N também devemos pôr acento se a palavra for paroxítona, tipo hífen, pólen, próton e elétron. E também na letra L, como é o caso das palavras túnel, móvel, nível e amável. Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Se você não se lembra o que são ditongos, eu vou dar uma colherzinha de chá. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Observe a divisão silábica das palavras a seguir. Secretaria. Carie. Todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo devem receber acento gráfico. Vejamos alguns exemplos. Secretária, área, cárie, série, armário, prêmio, arbóreo, água, mágoa, tênue, mútuo, bilíngue, enxáguem e deságuam. Agora preste atenção nesta informação. Não recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas nas seguintes letras. A e seu plural, as. Nada de acentuar palavras como bola, fora, bodas, caldas e rubrica. Quanto a essa última palavra, tome cuidado com a sua pronúncia, pois já ouvi muita gente falando rúbrica por aí. A palavra é rubrica, tem a sílaba tônica na sílaba bri, portanto é uma paroxítona aí, sem acento gráfico. Também, nada de pôr acento nas palavras terminadas em e seu plural é s. Por isso, as palavras como neve, aquele, cortes ou cortes e dotes não têm acento gráfico. Também as terminadas em o, ou seu plural, os. Por isso, não são acentuadas palavras solo, coco, sapato, atos e rolos. Muita gente também põe acento nas palavras paroxítonas terminadas em EM, ENS e AM. Mas estaria errado, pois se houvesse acento, teríamos de acentuar as palavras como nuvem, ordens e os verbos no pretérito, como falavam, estavam, cantavam. E todos nós sabemos que essas palavras não recebem acento gráfico. Preste atenção na palavra hífen. Como já vimos, essa palavra deve ser acentuada por ser uma paroxítona terminada em N. Porém, a sua forma plural é terminada em ENS e, por isso, hífens não recebe acento gráfico. Só recebem acento gráfico as palavras oxítonas terminadas em A e o seu plural, as. Observe que todas as palavras oxítonas terminadas na vogal A e no seu plural levam acento gráfico. Veja os exemplos. Sofá, atrás, maracujá e babás. Os verbos também não ficam de fora dessa regra. Dirá, falará, encaminhá-la e encontrá-lo. Também são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em E e o seu plural, ES, como nos substantivos café, pontapés, no pronome você, no substantivo porque, em português, e os verbos conjugados, obtê-lo e recebê-la. Também são acentuadas as palavras terminadas em O e o seu plural OS, como os substantivos giló, avô e paletó, e os verbos conjugados, compôs e dispôs. E as terminadas em EM e ENS também são acentuadas, como além, aquém, também, parabéns, vinténs,
e os verbos conjugados, como intervém e mantém. Mas preste atenção, não recebem acento gráfico as palavras oxítonas terminadas nas vogais I e U e nos seus plurais. Como são acentuadas as oxítonas terminadas nas vogais, as pessoas geralmente confundem e acabam pondo o acento onde não existe. Portanto, não existe acento gráfico nas palavras aqui, ali, saci, anis, barris e nos verbos adquiri-lo e pedi-la. O mesmo acontece com as terminadas em U, como Bauru, Urubu, Nova Iguaçu, Cajus, Expus. Também não colocamos o acento em palavras oxítonas terminadas em AZ, EZ, OZ. Por isso, nada de acento nas palavras capaz, rapaz, talvez, xadrez, atroz e arroz. E também não acentuamos as oxítonas terminadas em OR e IM. As palavras como condor, impor, compor, ruim, assim e folhetim devem ser escritas assim, sem acento gráfico. A regra de acentuação das palavras monossílabas também é bem clara. Vamos a ela. Recebem acento gráfico as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. São acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em A, seguida ou não de S, como em paz, gás, má, a, do verbo haver, já e lá. Também são acentuadas as monossílabas terminadas na vogal E, seguida ou não de S, como fé, ré, pés, D, V e 3. E são acentuadas as monossílabas tônicas terminadas na vogal O, seguida ou não de S, como as palavras nó, dó, cós, vós e pôs. Mas atenção, não são todas as monossílabas tônicas que são acentuadas. As monossílabas que terminam em I e U, e os seus plurais, nunca devem receber acento gráfico. Palavras como ti, bis, quis, tu, cru e pus devem ficar sem acento. O mesmo acontece com monossílabos terminados em A, Z, E, Z e O, Z, como paz, traz, fez, vês, nós e vós. E nos monossílabos terminados em OR, como cor, dor e for. Também não devemos pôr acento nas palavras monossílabos que terminem em EM e ENS. Nada de trens, bem, sem, com acento gráfico. Isso não existe. Fique atento. Não recebem acento gráfico os monossílabos átonos, como os artigos definidos, o, a, os, as conjunções e, mas, se, que, as preposições a, de, por e as contrações, ou seja, as combinações de mais a, que dá da, das, em mais o, que dá no, nos, e o pronome relativo que. A palavra que só recebe acento circunflexo quando substantivada ou no fim da frase, já que nesses casos se torna uma palavra tônica. Vamos ver alguns exemplos. As crianças tinham um que todo especial. Nessa frase, a palavra que está substantivada graças à presença do artigo um. Por isso, deve ser acentuado, como todo substantivo monossílabo tônico terminado em e. Procurava, não sabia o que. Nesse caso, a palavra também recebe acento gráfico, porque aparece no fim da frase, se torna uma palavra tônica, terminada em e por isso recebe acento gráfico. Ele viajou por quê? Como a palavra que está no fim da frase, também recebe acento gráfico. Na regra gramatical, há casos de palavras que têm dupla pronúncia. Isto é,
palavras que estão corretas com ou sem acento gráfico. Alguns exemplos dessas palavras já aparecem nas mais recentes edições de nossos principais dicionários e no vocabulário ortográfico publicado pela Academia Brasileira de Letras. Apesar de estarem corretas com ou sem o acento gráfico, existe uma preferência ortográfica para todas as palavras, por isso, faço questão de passar para você a minha forma preferencial. Vamos a elas. Acróbata ou acrobata. Possivelmente você já ouviu essas duas formas. Ambas estão corretas. Mas, para não perder o equilíbrio, use a forma preferencial. Acrobata, sem acento. Autópsia ou autopsia. Aqui, o acento cai bem quando dita autópsia. Apesar das duas formas estarem corretas, prefiro utilizar a forma com acento autópsia. Biópsia ou biopsia significam a análise de um tecido vivo. Mais uma vez, a forma preferencial é com acento, é a mais usada, biópsia. Biótipo ou biotipo. A semelhança entre essas palavras não gera dúvida, pois ambas estão corretas e podem ser ditas com tranquilidade, mas se você souber qual delas é a forma preferencial, eu digo, para mim, biotipo é a mais usada, sem acento. Boêmia ou boemia. Essa palavra pode ser escrita com ou sem acento. Ambas as formas são corretas. Mas, no caso, temos que ver que a forma preferencial, por exemplo, de Adelino Moreira, na música A Volta do Boêmio, onde ele diz, boemia, aqui me tens de regresso. Ele diz boemia sem acento. Mas é interessante lembrar que boêmio, boêmia, geralmente é o adjetivo, uma pessoa boêmia, e boemia é mais o substantivo, a vida da noite. Catéter ou cateter. Apesar de as duas formas estarem corretas, a forma mais usada é catéter, com acento. Crisântemo ou crisantemo. Não tenha medo de falar errado quando pedir essa flor para o florista, pois ambas as formas estão corretas. Mas se você quer saber a forma preferida da maioria dos brasileiros, lá vai. Crisântemo, com acento. Duplex ou duplex. As palavras estão duplamente corretas, porém, se quiser usar a forma preferencial, use duplex, sem acento. Hieróglifo ou hieroglifo. Não é preciso decifrar a forma correta, pois ambas estão certinhas. Mas é melhor não usar o acento quando quiser impressionar. Melhor falar hieroglifo mesmo. Necrópsia ou necropsia. Com essa palavra não se brinca. Apesar de as duas formas estarem corretas, a preferência atual é com acento, necrópsia. Ômega ou omega. A última letra do alfabeto grego pode ser dita e escrita de ambas as formas, mas se quiser impressionar, utilize a forma com acento. Na palavra ômega, o acento tem preferência. Ortoepia ou ortoépia. Essa palavra está constantemente no meu vocabulário e de todos os professores de língua portuguesa. Ela parece um pouco estranha quando ouvida pela primeira vez, mas é fácil de se falar e escrever, pois está correta com ou sem acento. Mas se quiser seguir o seu professor de português, fale sem acento, pois é a forma mais usual. Ortoepia. Projétil ou projetil. Novamente, duas palavras que estão corretas. Mas se você quiser arremessar a que tem preferência, use a forma projétil com acento. Triplex ou triplex. Apesar de as duas formas estarem corretas, siga o exemplo da palavra duplex, em que a preferência é sem acento. O mesmo vale para triplex. Xerox ou xerox. Quem nunca pediu um xerox ao atendente que trouxe uma xerox? Mas não precisa haver conflito nesse caso, pois tanto a forma xerox quanto a forma xerox estão corretas e ambas oscilam no nosso cotidiano. Não tenho preferência. Esse é um caso de democracia ortográfica, em que as duas formas estão corretíssimas e tremendamente usuais. Mas nem todas as palavras podem ser ditas como a gente quer, na nossa língua portuguesa. A maioria delas são palavras que admitem uma única pronúncia.
mas algumas deixam dúvidas, até mesmo em nós, falantes da língua portuguesa. Vamos a elas. Qual é a diferença entre acórdão e acordão? O acórdão é muito utilizado em tribunais, pois se trata de um acordo judicial, enquanto o acordão é mais informal, feito entre amigos. É um aumentativo de acordo. Ambrósia ou ambrosia? Essa é a pronúncia correta, ambrosia. É a ambrosia do doce, do alimento dos deuses gregos. Ambrosia. Nada de ambrósia. Ambrósia só se for nome da dona Ambrósia. Caqui ou caqui? Não confunda uma forma com outra. Lembre-se que caqui é uma cor e caqui é uma fruta. Não vá comer caqui e vestir caqui, que estaria errado. Circuito ou circuito? Circuito. É assim que se fala essa palavra. Circuito. Nada de dizer circuito. E se escreve sem acento. Note a forma correta das seguintes palavras. Estratégia e não estratégia. Filantropo e não filântropo. Essas duas palavras ficam terríveis quando mal pronunciadas. Fluido ou fluido? Esse é mais um exemplo de palavras em que o acento faz muita diferença. Fluido é um substantivo e fluido é o particípio do verbo fluir. Fortuito e gratuito. Nada de fortuito e gratuito. A forma correta é fortuito e gratuito, sem acento. Habeas corpus. Como se trata de uma palavra latina, ela não recebe acento gráfico, mas a pronúncia é habeas corpus. Habitat. Assim como habeas corpus, habitat é uma palavra latina. Por isso não recebe acento gráfico, mas se pronuncia como se fosse proparoxítona. Habitat. Ibero. Ibero é assim que se pronuncia o nome dos antigos habitantes da Península Ibérica. Látex. Essa palavra deve ser pronunciada com a tonicidade na penúltima sílaba. Não existe látex. Maquinaria e maquinário. As duas formas são corretas. Mister ou mister. Mister significa necessário e deve ser dito com essa pronúncia, sem acento. Quando alguém se diz mister, está se confundindo com o pronome de tratamento em inglês. Nobel ou Nobel? Quando se ganha o prêmio, é Nobel. Esse é o nome do sueco que nos deu o prêmio tão distribuído até hoje. Alfred Nobel, portanto, sem acento. Não existe a forma Nobel, como alguns falam. Oceânia ou Oceania? Já ouvi gente falar Oceânia. Deve ser por causa da palavra oceano, mas não confunda, pois o nome do continente é Oceania. Na aula de hoje abordamos as regras básicas de acentuação gráfica, que não mudaram com o novo acordo ortográfico. Com a assimilação dessas regras ficará mais fácil você perceber o que mudou e o que não mudou com o novo acordo, e assim memorizar essas mudanças com maior facilidade. Para encerrar, vamos ouvir o depoimento de um grande escritor, José Saramago, no documentário Língua, Vidas em Português, sobre a variação linguística que ocorre através dos tempos. Nós falamos e usamos tudo isso, os substantivos, os verbos, os adjetivos, as conjunções, tudo, digamos, usamos-lo como se isso tivesse existido sempre, não é? A linguagem passou com certeza de um estado rudimentar, não é? E pouco a pouco vai se tornando mais complexa, vai sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. No século XVII, houve um homem chamado António Vieira, Padre António Vieira, que viveu no Brasil, que defendeu os índios, foi diplomata, foi orador. Dizer-lhe o seguinte: são as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de terem de durar pouco
que terem durado muito. Ora bem, isto pode dizer-se de uma maneira muito mais simples. As vidas e as afeições, os afetos, os amores, quanto mais tiverem durado, mais perto estão de deixar de durar. Devemos nós falar de uma maneira tão complicada na nossa comunicação cotidiana? Provavelmente não, claro. Mas talvez nessa época o modo, e é certo, o modo de comunicar-se era muito mais rico de expressão do que é hoje. E cada vez temos menos palavras, cada vez usamos menos palavras. Quer dizer, no tempo em que nós vivíamos nas cavernas e não conhecíamos nem os verbos nem os substantivos, mas fazíamos e com isso nos entendíamos, suponho eu que nos entendíamos, e sim, e acabavam por se entender, evidentemente. E foi com esses sons iniciais primitivos que se foram construindo a linguagem. Os idiomas, as línguas, tudo isso foi construído assim. Parece que estamos num processo de involução em que estamos a voltar às cavernas. Se calhar qualquer dia começamos, enfim, para dizer a uma mulher que se gosta dela, somos capazes de dizer qualquer coisa assim, e ela ficará muito contente porque lhe disseram desta maneira um pouco estranha que é amada. Olá, tudo bem? A reforma ortográfica chegou e mudou algumas coisinhas na nossa ortografia, como na acentuação. Hoje abordaremos as regras de acentuação que foram afetadas pela reforma ortográfica. E vamos falar também do fim do trema. Vamos lá! Na nossa gramática existem as chamadas regras especiais. Vamos chamá-las assim porque foram elas que mudaram o novo acordo ortográfico. Vamos começar falando da regra dos hiatos. Antes da reforma ortográfica, todas as palavras terminadas em hiatos, o, seguidas do não de S, e em, eram acentuadas. Por exemplo, antes as palavras enjoo, abençoo, perdoo, vou, creem, deem, leem e veem recebiam um acento circunflexo na primeira vogal repetida do hiato, conforme você está observando na tela. Depois da reforma ortográfica, esse acento não é mais utilizado. Observe que essas palavras são escritas agora sem acento. As companhias aéreas, as agências de viagem e até mesmo a Infraero terão que adequar-se rapidamente às novas regras e alterar as informações disponíveis em sites e demais meios de comunicação, como oferta de voos online para oferta de voos online sem acento. E a maneira de divulgar notícias como, com a liberação da pista, os 4 voos diários, voos com assento, entre meia-noite e 5 da manhã, já voltaram a operar. Terá que ser alterada para voo sem assento. Ou no exemplo, Infraero registra menos de 15% dos voos atrasaram no último semestre. Também deve ser alterada para voo, agora sem acento circunflexo. O mesmo acontece com os verbos creem, deem, leem e veem. A manchete. Cientistas creem em agricultura sustentável na Lua. Passa a ser escrita sem acento, da seguinte forma. Cientistas creem em agricultura sustentável na Lua. Observe outro exemplo dessa alteração. Em notícias na área de educação. Universitários leem pouco, revela ENAD. Nesse caso, leem agora deve ser escrito sem um acento circunflexo. E o que não mudou com a reforma? Preste atenção. O acento permanece na terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir. Portanto, as formas eles têm e eles vêm continuam tendo o acento circunflexo. Lembre-se que essas formas não possuem ato, por isso não há mudança. Eles têm muito trabalho, eles vêm ao nosso encontro. O mesmo ocorre com os verbos derivados de ter e vir,
como conter, deter, provir e intervir. Esses verbos conjugados na terceira pessoa do singular do presente do indicativo mantêm um acento agudo, porque são oxítonas. O produto contém glúten. Ele detém o poder. O iceberg não provém de água salgada. Ele intervém em nosso favor. E esses verbos conjugados na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, mantêm o acento circunflexo. Todos os produtos contêm glúten. Eles detêm o poder. Os icebergs não provêm de água salgada. Eles intervêm em nosso favor. Então, vamos ver como fica a conjugação dos verbos crer, dar, ler, ter e vir, conter e provir, no singular e no plural. Verbo crer, ele crê, eles creem. Verbo dar, que ele dê, que eles deem. Verbo ler, ele lê, eles leem. Verbo ter, ele tem, eles têm. Verbo vir, ele vem, eles vêm. Conter, contém com acento agudo, contém no plural com acento circunflexo. Ele provém com acento agudo, do provir, e eles provêm com circunflexo. A forma plural dos verbos ter, vir, conter e provir continuam com acento gráfico. Ficou claro? Falarei agora da regra do U e do I. É necessária atenção diante dessa regra, pois apenas uma pequena parte foi alterada. Primeiramente, vamos ver o que não mudou nessa regra. De acordo com a nossa ortografia oficial, as vogais I e U recebem acento agudo sempre que formam hiato com a vogal anterior e ficam sozinhas na sílaba ou com S. É o caso das palavras saída e faísca. Vamos separar as palavras em suas sílabas. Sa e da. Percebemos nessa palavra que a segunda vogal do hiato fica sozinha na sílaba. Por isso, esse é um caso em que o acento gráfico permanece. Isso acontece com as palavras como Grajaú, Baú, Viúva, Gaúcho e Saúva. Já na palavra faísca, encontramos outro caso. Separando em sílabas, temos fa, is, ca. Nessa palavra, a segunda vogal do hiato se encontra junto com a letra S na separação silábica. Por isso, o acento permanece. Observe mais alguns exemplos. Caíste, nós caímos, raízes, prejuízo e Bahia. Na frase, a Baía de Guanabara se localiza no estado do Rio de Janeiro, a palavra Bahia apresenta o hiato e por isso recebe acento no I. Mas observe as seguintes afirmações. A vogal tônica I, antes de NH, nunca recebe acento agudo. Por isso, palavras como rainha, tainha, ladainha e moinho não são acentuadas. A regra do U e do I só vale quando essas vogais formam hiato. Nas palavras em que o U ou o I formam ditongo, não são acentuadas. Por isso, palavras como circuito, muito, saia e baia não apresentam acento gráfico. Na frase, o ambiente é dividido em baias de trabalho, a palavra baia é um ditongo, tem um ditongo, e por isso não recebe acento gráfico. E preste atenção, não há acento agudo quando as vogais I e U não estão isoladas na sílaba, ou não estão juntas com a letra S. Portanto, palavras como caiu, saindo, raiz e juiz não devem receber acento gráfico. O juiz é o agente mais reverenciado do sistema de acesso à justiça. Juiz sem acento. Mas e o que mudou depois da reforma na regra do U e do I com o novo acordo? Agora chegamos à questão. De acordo com a reforma ortográfica, só perdem o acento agudo as palavras em que as vogais I e U formam um hiato com um ditongo anterior. Pegarei como exemplo a palavra bocaiúva. Antes da reforma, deveria receber acento. Para ter uma melhor visualização, vou separá-la em sílabas. Bo, cai, ditongo, u, vá. Percebam que antes do hiato, formado pela vogal I e U, temos um ditongo.
formado pelas vogais A e I. Devido à existência desse ditongo, antes do hiato, não devemos mais acentuar bocaiúva. O mesmo acontece em palavras como feiura e baiuca. Feiura, antes da reforma, era acentuada. Vamos separá-la em sílabas. O ei da sílaba anterior forma um ditongo, e o ei com o u forma um hiato. Então, de acordo com a nova regra, a palavra feiura não deve mais ser acentuada. Baiuca, antes da reforma, recebia o acento agudo no u, mas já sabemos que com a nova regra, se a palavra tiver um hiato, precedido de ditongo, não deve ser acentuada. Ficou claro? Então vamos à próxima regra. Antes do novo acordo ortográfico, a regra dos ditongos abertos el, ei e oi era bem simples. Acentuavam-se todas as palavras que apresentavam esses ditongos com timbre aberto. Vejamos alguns exemplos. O ditongo aberto el, céu, chapéu, troféu. O ditongo aberto ei, epopeia, assembleia, pastéis. O ditongo aberto oi, boia, herói, esferoide. Apenas os ditongos fechados, ou seja, os ditongos eu, ei e oi, não eram acentuados. Por isso, nos acostumamos a escrever judeu, europeu, lei, feia, boi e apoio sem acento. Ditongo fechado eu, ateu, judeu, europeu. Ditongo fechado ei, lei, alheio, feia. Ditongo fechado oi, boi, coisa, apoio. Não posso deixar de comentar uma curiosidade. Sabia que apenas no Brasil as palavras colmeia e centopeia são pronunciadas com timbre aberto? Se você for a Portugal e escutar as palavras colmeia e centopeia com timbre fechado, não estranhe, porque eles também estão falando corretamente. Agora, depois da reforma, existem algumas modificações para as regras. De acordo com a nova regra gramatical, perdem o acento agudo as palavras paroxítonas que contêm um ditongo aberto ei e oi. Isso significa que palavras como ideia, epopeia, assembleia, jiboia, boia, esferoide, heróico, não tem mais acento. Observe o exemplo. O presidente da Assembleia Nacional anuncia a criação da Comissão Constitucional. Notícias como essas deverão sofrer mudanças ortográficas com a nova regra. O acento gráfico deve ser extraído. Da mesma forma, os boletins informativos e portais das assembleias legislativas também deverão ser alterados. Até mesmo o hino nacional brasileiro deverá ser alterado com a reforma ortográfica. No verso de um povo heróico, brado retumbante, a palavra heróico deverá aparecer sem acento agudo. Mas não se esqueça, o acento só caiu nas palavras paroxítonas, que tenham um ditongo aberto em ei e oi. Porque nas palavras oxítonas, que apresentam ditongo aberto, o acento gráfico permanece. Isso significa que palavras como dói, rói, herói, anéis, pastéis, papéis, céu, réu, troféu, chapéus, continuam com acento agudo. Vamos falar agora da regra do acento diferencial. Lembra-se de como ela funcionava? Era assim. Recebiam um acento gráfico as palavras homônimas homógrafas tônicas, isto é, as palavras que eram escritas da mesma forma, mas que apresentavam significados diferentes. A regra se baseava em uma dessas palavras possuir o acento e a outra não. Portanto, a presença ou não do acento as diferenciava. Por exemplo, para sem acento e para com acento. Qual era a diferença? Observe, este presente é para você. Ele logo para de cantar. Para sem acento era uma preposição. E para com acento, um verbo parar conjugado, na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Agora esse acento caiu. E para sabermos a diferença entre a preposição e o verbo, temos que prestar atenção no contexto da frase. Este presente é para você e ele logo para de cantar. O mesmo aconteceu com as palavras pelo
e pelo, com acento e sem acento. Antes, a palavra pelo com acento se referia a um substantivo, que significa cabelinho, penugem, enquanto a palavra pelo, sem acento, era usada como preposição, por mais o. Tenho alergia a pelo de gato. O creme se espalhou pelo cabelo. Agora, pela nova ortografia, não há mais acento diferencial. Tenho alergia a pelo de gato, sem acento, e o creme se espalhou pelo cabelo, também sem acento. A palavra polo, e o seu plural polos, significando jogo, polo aquático, polo a cavalo, ou extremidade, polo sul, polo norte, polo positivo, polo negativo, e pera, a fruta, elas apresentavam um acento diferencial. Com a nova regra, perdem esse acento. Observe as frases. Estou com vontade de comer pera. Antes da reforma, a palavra era acentuada. Agora o correto é sem acento. O mesmo acontece com a palavra polo. Vi uma fantástica partida de polo aquático. Antes da reforma, a palavra era acentuada, agora não mais. E o que não mudou na regra do acento diferencial? Posso garantir que o acento diferencial continua valendo para as palavras por, verbo, para diferenciar da preposição por, e pôde, para não confundir com pode. Vejamos os exemplos. Ele deve pôr em prática tudo o que aconteceu. Nessa frase, a palavra por, com acento, mostra-nos que se trata de um verbo no infinitivo. Ele vai por este caminho. Agora, a palavra por, sem acento, é uma preposição. Ontem ele não pôde resolver o problema. Veja que nessa frase o verbo poder está conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Agora ele não pode sair. Neste caso, o verbo poder está conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Nesses casos que acabamos de ver, o acento continua fazendo sua diferença. Para finalizar esse assunto de acento diferencial, darei uma dica. Sugiro que acentue a palavra forma quando quiser expressar forma de algo como forma de pizza. É assim que orienta o dicionário Aurélio e como permite o novo acordo ortográfico a fim de fazer a diferença com a palavra forma, no sentido, por exemplo, de forma física ideal. Agora que você já compreendeu o que muda e o que não muda na regra do acento diferencial, vamos para a próxima questão. Vamos saber como funcionava o uso do trema. Antes da reforma, usávamos o trema na letra U quando ela era pronunciada e átona, antecedida de Q ou G e seguida de E ou I. O objetivo do trema era distinguir a letra U pronunciada da letra U muda, que de que. Veja a diferença no que não pronunciado para o que pronunciado nas seguintes palavras. Que, sem trema, quente, questão, quesito. Você notou se eu pronunciei a letra U? Não. Agora preste atenção nestas palavras. Que, frequente, sequestro, delinquente. Agora sim, você ouviu o som da letra U. Veja a diferença no que não pronunciado para o qui pronunciado nas seguintes palavras. Quilo, adquirir, química. Agora, tranquilo, equino, iniquidade. Vamos ver a diferença da pronúncia do G mudo para o gue pronunciado. G, guerra, sangue, largue, gue, aguentar, bilíngue, enxágue. Da mesma forma, vamos ver a diferença da pronúncia do gui mudo para o gui pronunciado. Gui, guitarra, distinguir, seguinte, e gui, de linguiça, pinguim, arguir. Depois da reforma ortográfica, o uso do trema foi abolido e, por consequência, todas as palavras devem ser escritas sem trema. Observe alguns exemplos. Frequente, sequestro, delinquente, aguentar, bilíngue, enxágue, linguiça, pinguim, sagui, tranquilo. Mas atenção para o seguinte,
Embora o trema não seja mais usado, a pronúncia das palavras que recebiam o trema continua a mesma. Ou seja, devemos continuar pronunciando a letra U. Portanto, nada de falar linguiça, sequestro, cinquenta. O que não mudou com a reforma ortográfica. Não esqueça que jamais houve trema quando a vogal U estava seguido de O ou de A. Por isso, não é usado trema nas palavras ambíguo, longínquo, averiguar e adequado. Pense bem, se a letra U, antes de E ou de I, fosse pronunciada em tônica, devíamos usar acento agudo em vez de trema. Veja isso nas seguintes conjugações. Que ele averigue, que eles apaziguem, ele argue e eles arguem. Porém, esse acento também foi abolido. Agora escrevemos essas conjugações sem acento. Que ele averigue, ou averigue no Brasil, que eles apaziguem, ou apaziguem no Brasil, ele argue e eles arguem. As palavras com dupla pronúncia, o uso do trema era facultativo, ou seja, a palavra com trema estava correta e sem trema também. Isto acontecia com palavras como antiguidade ou antiguidade, antiquíssimo ou antiquíssimo, equidistante ou equidistante, liquidação ou liquidação, liquidar ou liquidar, liquidez ou liquidez, liquidificador ou liquidificador, líquido ou líquido, sanguinário ou sanguinário, sanguíneo ou sanguíneo. Em ambos os casos, a palavra era dita corretamente. Agora, com a existência final do trema, seremos obrigados a escrever essas palavras sempre sem o trema, mas a pronúncia continua facultativa. Há também o caso de palavras com dupla pronúncia, que sempre foram escritas sem trema e que podem ser escritas ou com a letra C ou com as letras, o dígrafo QU. Vamos a elas. 14 ou 14, cota ou quota, cotizar ou cotizar, cotidiano ou cotidiano. Hoje vimos o que mudou na acentuação gráfica de nossa língua com o novo acordo ortográfico. Trata-se de pontos simples de assimilar, mas que merecem atenção reforçada devido ao nosso costume de acentuar palavras que agora não terão mais o acento. Para encerrar, vamos ouvir o depoimento de alguns especialistas que trazem suas considerações sobre a reforma ortográfica da língua portuguesa. Na política internacional, a unificação da escrita entre os países do mundo lusófono pode afirmar internacionalmente esse mundo lusófono, né? Outro aspecto importante, já apontado por Antônio Weiss, que foi um dos mentores do acordo ortográfico, é que há obras caríssimas com mais de uma edição, como as enciclopédias e como os dicionários. Então, com o acordo ortográfico, teremos apenas uma edição para os 8 países de língua portuguesa em 4 continentes. Então, um fator econômico também muito importante. E no aspecto linguístico é interessante que o acordo tira acentos de palavras como vou, enjoo, abençoo, que era um acento até burro, desnecessário, como em lei, em vê, em crê, em dei, que também era um acento burro, desnecessário. Porque é uma paroxítona terminada em O, como o voo, e livre a paroxítona terminada em O e não leva acento. Então, nem na regra o termo se incluía. Então, a importância do português em função, e aí olhando pela ótica brasileira, em função do peso que nós temos no Brasil, terminou ficando também com o peso correspondente à nossa ponderação no mundo. Isso tem feito com que o português esteja sendo mais estudado na América Latina, e isso é positivo. Quanto maior a integração de um país comercial e economicamente, politicamente no mundo, mais influente, maior atratividade terá a sua língua. E então, gostaram? Esse pessoal sabe muito e merece todo o nosso respeito. Toda opinião é válida, seja a favor, seja contra. Até a próxima!